Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a importância de buscar a revelação de Deus. A reflexão de hoje é sobre o batismo com fogo. Sabemos que a palavra fogo, ela aparece 446 vezes na Bíblia. Vou te pedir para assistir o vídeo até o fim e saber a importância de buscar a revelação de Deus. Bom, eu já quero começar mostrando na palavra de Deus a manifestação de Deus como fogo. Então eu começo aqui em Êxodo 13:21, que diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Isso está acontecendo quando Moisés conduz o povo para a terra prometida. E no mesmo livro de Êxodo, capítulo 19, verso 18, diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, olha aqui, o Senhor descera sobre o monte Sinai em fogo. Então, Deus se manifestou em fogo. Em Êxodo 24:17, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, o fogo, olha só o que Levítico 6:13 falava quando estava estabelecendo as ordenanças para o tabernáculo, as peças, o que cada coisa. Então falou que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então isso já fala, já está anunciando que o fogo, né, aqui uma figura do batismo no Espírito Santo, e com fogo não se apagará, é para sempre. Uma vez que você foi batizado, não se apagará essa chama, esse fogo. Olha, tem o fogo certo, tem o fogo que o Senhor acende, esse fogo arderá, é aquele fogo que o sacerdote colocava lá continuamente. Ele não pode ser um fogo estranho. Então, nós vamos ver à frente algumas características, algumas situações do batismo com fogo, e muitas pessoas às vezes buscam poder simplesmente pelo poder, mas usando outras fontes. Isso não é novidade, já fizeram isso antes. Então, olha aqui o que está escrito em Números 26:61, diz assim: porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Então, o fogo é santo, não é qualquer fogo, não pode chegar diante de Deus com fogo estranho. E olha aqui em Deuteronômio 1:33, está escrito: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Então aqui está falando que Deus fez para indicar o caminho para o povo. Então, era para mostrar o caminho por onde havias de andar, porque eles não conheciam aquele caminho. Então, esse fogo é para mostrar, é para ensinar. Então, a gente pode pensar que, né, lá na frente, quando a gente chegar a falar do batismo no Espírito Santo, é para mostrar o caminho, ou seja, a gente deve estar com o nosso fogo aceso, né, continuamente diante do altar. Então, né, aqui já fala da intimidade, da continuidade do contato. E para quê?
Não é simplesmente, eu agora sou poderosa, eu agora tenho poder. Não. Você vai, é para te ensinar, para você aprender. Olha, em Deuteronômio 4:36 diz assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as tuas palavras no meio do fogo. Olha, vamos ver alguns atributos deste Deus que se manifestou em fogo. Em Deuteronômio 4:24 fala, porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. No Salmo 29:7 está escrito, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. No Salmo 104:44 está dizendo, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Em Hebreus 1:7, né, que Paulo lembra, é a mesma coisa do Salmo 104:44. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Em Isaías 66:15, diz assim, porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Em Jeremias 23:29 está escrito, porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então a gente está vendo que Deus se manifesta com fogo, como fogo, de diversas fases, de diversas formas. Então, vamos ver exemplos mais da manifestação de Deus como fogo. Em 2 de Reis, capítulo 6, verso 17, está escrito assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o fogo faz parte da manifestação do poder de Deus. Em 2 Crônicas 7:1 está escrito, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. No Salmo 18:13 está escrito, e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Então, como eu disse, se você fizer uma pesquisa lá na sua Bíblia online, né, tem um item lá que é pesquisa, você põe a palavra, vai dizer 446 vezes aparece a palavra fogo. Então, aqui eu estou colocando alguns versículos para mostrar o poder, a manifestação da glória de Deus através do fogo, para que a gente chegue ao batismo com fogo. Aqui tem o relato de Ezequiel, no capítulo 1, da visão que ele teve. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. No verso 13, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. No verso 27, e via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Aqui Ezequiel está tendo uma visão da glória e do poder de Deus. Mas Ezequiel, no capítulo 8, verso 2, diz assim, e olhei,
E eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como um aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. Agora nós vamos a Daniel, também manifestação de Deus como fogo, do seu poder, da sua glória. Daniel 7, versos 9 e 10. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então aqui, né, até agora eu citei versos que falam da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, do que, né, Deus manifesta em fogo o seu poder. E agora nós vamos para o alvo da nossa reflexão de hoje, que é sobre o batismo com fogo. Mas de onde que eu tirei isso? Que você está ficando doida? Vamos lá? Eu vou citar 2 versículos específicos sobre isso. Mateus 3,11, e diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui Mateus está relatando a fala de João Batista. Olha, tipo assim, está escrito aqui que ele, né, João Batista falando de Jesus, nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas também relata isso no capítulo 8, verso 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, agora eu quero fazer umas reflexões e vou recorrer aqui a pergunta que eu fiz. Não sei se vocês sabem, quem tem a Bíblia online, João Ferreira de Almeida, né, essa aqui eu sei, a que eu tenho, ela já tem um item, além daquele item de pesquisa que eu falei com você, se você puser a palavra fogo, ele vai mostrar quantas vezes e citar todos os versículos que a palavra fogo aparece, ou qualquer outra palavra que você escolher. Também está disponível a pesquisa através da inteligência artificial. Então, eu fiz a pergunta: o que é esse batismo com fogo que tem na Bíblia? E a resposta veio que o batismo com fogo é um conceito bíblico que se refere a uma experiência de purificação e renovação pelo Espírito Santo. O batismo com fogo é uma experiência distinta do batismo com água, que é um símbolo de arrependimento e perdão dos pecados. O batismo com fogo representa purificação. O fogo remove impurezas, purifica a pessoa da influência do pecado. Renovação. O fogo consome o velho e traz uma nova vida e poder espiritual. O fogo traz empoderamento. O fogo capacita os crentes com o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo e viver vidas santas. Quais seriam as características desse batismo com fogo? Intenso. O batismo com fogo é uma experiência poderosa e transformadora. É santificadora
Ele purifica e santifica os crentes, tornando-os mais semelhantes a Cristo. É empoderador. Ele capacita os crentes com dons e habilidades espirituais. É progressivo. O batismo com fogo não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento espiritual. Daí, o batismo com fogo é uma experiência essencial para os crentes cristãos. Ele purifica, renova, empodera os crentes para viver a vida santa com o Senhor. Então, não só vidas santas, mas vidas impactantes. Bom, isso foi o resultado que eu encontrei na hora que eu pesquisei a Bíblia online sobre o batismo com fogo. Mas engraçado, essas explicações, elas deixam... Desculpa. Elas apresentam lacunas. Por quê? Porque se fosse só o batismo no Espírito Santo, por que haveria a inserção da palavra "e com fogo"? Se fosse a mesma coisa, não teria a conjunção "e" com fogo. Então, me parece que há uma distinção entre o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Porém, eu não tenho teologia sobre isso. Eu não sei responder o que vem a ser exatamente. Aqui a gente tem uma ideia. Falou que é um batismo intenso, ele santifica, ele empodera, ele é progressivo. Mas o que realmente é? A gente não sabe ainda. Olha, eu não sei se vocês lembram da fala de Paulo aos Efésios, disse que a revelação que ele tem estava oculta nos tempos passados e que foi revelada a ele, porque ele diz: eu sou ministro do Senhor, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, eu não recebi de homem algum. Então Paulo está falando da revelação que veio sobre ele para mostrar qual é o mistério dos dois povos sendo feito um. Que dois povos? Os judeus e os crentes. Dos dois povos fez um. E Paulo descreve, fala sobre isso. Isso era um mistério até então, não se falava sobre isso. Então, baseado nesse acontecimento, eu acredito que ainda há revelações para serem feitas. A gente tem que buscar a revelação de Deus, porque alguns assuntos ainda não estão claros diante de nós. E eu vou contar agora uma parábola sobre essa buscar a revelação de Deus. É uma parábola sobre o caminho oculto. Olha só, em uma antiga vila judaica, havia um homem chamado Elias, que buscava diligentemente a revelação de Deus. Ele passava horas em oração e estudando as Escrituras, mas parecia que Deus estava distante e silencioso. Um dia, enquanto Elias caminhava por uma floresta próxima, ele encontrou um velho sábio sentado sobre uma árvore. O sábio podia ver a frustração no rosto de Elias e lhe perguntou: por que você parece tão preocupado, jovem? Elias contou ao sábio sobre sua busca por revelação e como ele se sentia desalentado. O sábio sorriu e disse: venha, vou te mostrar algo. O sábio levou Elias a uma clareira na floresta. No meio da clareira havia um grande carvalho e seus galhos estavam cheios de bolotas. Veja essa árvore, disse o sábio. Está carregada de frutos, mas você não pode vê-los até que sacuda seus galhos. Elias entendeu imediatamente. Ele percebeu que a revelação de Deus é como as bolotas na árvore. Está lá, mas às vezes precisamos sacudir nossas vidas para vê-la. Como eu faço? Perguntou Elias. O sábio respondeu:
através da oração persistente, do estudo diligente e da obediência à vontade de Deus. Quanto mais você buscar a revelação, mais ela será revelada a você. Elias agradeceu ao sábio por sua sabedoria e voltou para casa com o coração renovado. Ele intensificou sua busca por Deus e, com o tempo, experimentou uma profunda revelação que transformou sua vida. Qual a moral da história? Como Elias, devemos buscar a revelação de Deus com diligência e perseverança. Deus não se esconde de nós, mas às vezes precisamos sacudir nossas vidas através de oração, do estudo e da obediência para ver a revelação claramente. O que eu quero dizer com essa parábola? O Senhor tem revelação para cada um dos seus filhos. Cada um de nós que um dia falou sim para Jesus tem a condição para buscar revelação e receber revelação. Então, como Elias, né? Essa pessoa, esse personagem da parábola que buscava diligentemente, em algum momento da vida ele ficou até meio assim, sem saber o que fazer, porque ele não via respostas. É como o caso de Paulo, há um tempo, há uma hora, há um momento certo para a revelação. Algumas coisas Deus não nos deu ainda, não deu à igreja, porque toda revelação é para o que for útil. É para o corpo da igreja, é para o crescimento da igreja. A revelação é para compreender melhor o que Deus quer de nós. E é como um grande quebra-cabeça. Cada pessoa coloca uma peça para auxiliar a compreensão do quadro por completo. Então, eu quero conclamar vocês aqui a buscar revelação. Cada um de vocês, cada um de nós pode buscar diretamente essa revelação. Não precisa de depender de ninguém, porque Deus, Ele dá, é o mesmo Espírito Santo que está em você e que está em mim. Então, vou continuar com mais umas passagens sobre o Espírito Santo. Agora, explicitamente no Novo Testamento. Em Atos 2:3 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, aqui está sendo relatado o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Jesus subiu ao céu e falou: olha, fiquem lá, aguardem até que do alto venha o batismo no Espírito Santo. Venha poder sobre vocês. Eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele derramou a igreja. E nesse dia, a Bíblia relata que foi vista como que línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então houve um movimento sobrenatural, algo extraordinário aconteceu. Em Atos 2:19 também está escrito: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Então, Deus tem muito sobrenatural, ele é sobrenatural, ele se manifesta sobrenaturalmente. Então, tem muita coisa para a gente buscar. Em Hebreus 12:29 diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Apocalipse 1:14 está escrito: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, olhos penetrantes. Então, eu até imagino fazendo uma parte aqui, quando a gente lê nos evangelhos, como foi a chamada dos discípulos, né? E Jesus falou: vem e segue-me, e eles imediatamente foram. Então deve ser esse olhar que atrai, esse olhar maravilhoso de Jesus que atraiu os discípulos,
mas que continua a nos atrair. Então, eu vou separar o versículo-chave. Não podia ser outro, a não ser o Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então está aqui um mistério que a igreja ainda não compreende completamente. E aqui eu quero deixar esse convite para você buscar a revelação de Deus. Deus pode revelar a você mais sobre o que significa esse batismo no Espírito Santo. Mas muitas vezes a palavra, ela nos exorta a viver uma situação, mesmo que não entendamos completamente. Então, na conferência FIRE, organizada pelo Cristo for All Nations, o CEFAM, que a principal figura era o Reinhard Bonk, que teve um sonho para evangelizar a África, e ele faleceu em 2022, e hoje o Daniel Kolenda segue, né, o chamado dele, fez uma conferência, e nessa conferência foi ministrado o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mesmo que eles não sabiam explicar todos os detalhes, como eu também não consigo explicar para vocês aqui hoje. Mas busque a revelação de Deus, busque o batismo no Espírito Santo, busque esse batismo com fogo, o que significa, e a experiência, a viver isso. Porque eu creio que a gente está nos últimos dias. Pode até ser, a gente não sabe a data, não sabe o dia. Paulo já achava, o João apóstolo, que escreveu o livro de João e o Apocalipse, ele achava, né, que já estava na hora. Então eu não sei qual é a hora, mas está mais perto hoje, após esses 2000 anos, do que esteve no passado. Então a gente vê, como eu gosto de falar, né, o chifrudo está muito assanhado, está fazendo muitas coisas. Então nós precisamos de buscar a revelação de Deus para sermos instrumentos do poder de Deus na terra, para que nós sejamos, assim, que nós, através da nossa vida, as pessoas sejam atraídas para Jesus. Porque é muito triste você ver o avanço do ódio, o avanço do antissemitismo. Ninguém mais tem vergonha de querer a morte dos judeus, querer varrer Israel do mapa. A mesma pessoa que idolatra um animal, um gatinho, um cachorrinho, que ninguém pode fazer nada, não pode ser maltratada, essa mesma pessoa, ela declara, né, morte aos judeus, destruição para Israel. Então são tempos difíceis. Então cabe a nós buscarmos a revelação de Deus, para que ele nos mostre e nos capacite. Lembra que falou lá de empoderamento? Sim, nós precisamos de empoderamento. E a gente precisa de ousadia para ser instrumento de Deus, porque o tempo, como eu falei semana passada, o tempo urge, está próximo, a gente não pode mais ficar perdendo tempo e nem ficar parada. Jesus está voltando. Então, já partindo para a conclusão, eu quero que você repita após mim, como uma oração de concordância. E está escrito, onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Se dois concordarem, eu farei. Então vamos orar juntos, vamos declarar juntos essas frases que é como uma oração. Eu vou buscar a revelação de Deus. Eu vou buscar ouvir a voz de Deus. Eu vou orar assim todos os dias. Três
orações. A primeira: Senhor, fale comigo da forma que o Senhor quiser, usando pessoas, situações, o que o Senhor quiser. Senhor, abra os meus olhos e ouvidos espirituais. Senhor, dê-me discernimento espiritual. Estas 3 orações não fui eu que inventei. Eu tenho seguido o profeta Vinícius Iracete e ele ensinou, numa das lives dele, a fazer essa oração. E eu tenho feito. E eu queria convidar vocês a fazer também, a buscar a revelação de Deus, a buscar ouvir a Deus, a buscar ter os olhos e os ouvidos abertos, os olhos e os ouvidos espirituais, ter discernimento espiritual. Então, eu vou orar. Mas, Senhor Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Senhor, obrigada pelo teu Santo Espírito, que traz as tuas revelações. Senhor, abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Compartilhe, comente, quem sabe pode ajudar alguém. E quanto a você, seja como Elias da parábola que nós lemos, que diligentemente buscava por revelação, que agora diligentemente vai buscar por ouvir a voz de Deus, vai buscar que os seus olhos e ouvidos espirituais se abram, que você receba discernimento espiritual, para que a gente possa cooperar, trazer o reino de Deus à terra, de alguma maneira ser parte do plano e propósito de Deus, porque Ele quer que nós sejamos. Ele procura, como a gente falou 2 semanas atrás, Ele procura por adoração, Mas aí nós estamos aqui na terra, então sabendo que o tempo urge, nós vamos buscar especificamente revelação de Deus para várias questões. Hoje eu estou trazendo essa demanda específica. Senhor, mostra-nos, dê-nos revelação do batismo no Espírito Santo e com fogo. E nos faça experimentar esse batismo com fogo, Pai, no nome santo de Jesus. Muito obrigada, amém.